Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão agora da UERJ, questão aí clássica sobre trocas de calor. E você que está começando a estudar esse tema, com certeza vai ter um exercício que fala sobre essa mistura de dois líquidos ou mistura de dois corpos aí que chegam a uma temperatura de equilíbrio. Essa questão é clássica. Você que está começando, como eu te disse, deve encontrar sempre situações para treinar como essa desse exercício 42 lá da UERJ. Bora lá então, bora entender aqui o que está acontecendo. Vou tentar te explicar da maneira mais prática e sem enrolação desse exercício. E ele começa falando que para explicar o princípio de trocas de calor, um professor realiza experiência misturando. A palavra-chave disso aqui é misturando. Toda vez que ele estiver misturando, acontecem trocas de calor. O corpo mais quente perde calor e o corpo mais frio recebe calor. E aí, essa quantidade que a gente tem são 300 gramas de água a 80 graus Celsius e 200 gramas de água a 10 graus Celsius. Isso é muito bom porque os dois calores específicos aqui serão os mesmos, né? O mesmo calor específico que a da água. Então ele despreza todas as perdas de calor para o recipiente, para o meio externo, e ele pergunta qual que é a temperatura de equilíbrio aqui dessa mistura. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai falar que o calor da água quente mais o calor da água fria, tudo isso tem que dar igual a zero. Esse é o padrão que a gente usa aqui. Quando a gente faz isso, a gente pode colocar que a massa de água quente, aqui o calor específico é o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água quente, mais a massa de água fria, vezes o calor específico, a gente está falando da água, vezes a variação de temperatura da água fria. Tudo isso tem que dar igual a zero. Por que que isso aqui tem que dar zero, né? Porque a quantidade de calor que foi perdida pela água quente foi recebida pela água fria. Então, no total, o que um ganhou, o que um perdeu, o outro ganhou. Então, a soma dos calores tem que dar igual a zero. Então, nesse caso, o que que a gente faz? Substitui, né, a massa aqui de água quente. Antes disso, deixa eu te dar uma estratégia para a gente poder cortar algumas coisas. A gente pode pegar esse termo e passar para o outro lado da igualdade, porque veja, quando a gente faz isso, fica a massa de água quente vezes o calor da água vezes a variação de temperatura quente, ela é igual a menos a massa de água fria vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. Veja que eu peguei esse termo aqui e passei ele todo para um sinal negativo. O que que dá para a gente fazer? Dá para cortar o que tem dos dois lados. Como os dois são água, né? Então a gente pode cortar esse calor específico da água dos dois lados. Assim, a gente coloca que a massa de água quente, que é 300 vezes, aqui dá 1, né? Então não precisa colocar. A variação de temperatura é a temperatura final de equilíbrio menos a inicial, que no caso aqui é 80. Lembre que variação de temperatura é sempre a temperatura final menos a inicial. Isso dá menos a massa de água fria dá 200 vezes a temperatura final menos a inicial, que é 10. Pronto. Quando a gente monta esse caso, tem uma igualdade aqui. Se você quiser, acho que talvez fique um pouquinho mais fácil. Você pode cortar esses dois zeros daqui com esses dois zeros daqui, ó, multiplicação, né? Então a gente pode fazer a distributiva. 3 vezes a temperatura final menos 80. Isso é igual a menos 2 vezes a temperatura final menos 10. Pronto, eu só simplifiquei. Agora nós vamos fazer a distributiva aqui, né? Isso vai ficar como? 3 θf menos 240. Isso é igual a menos 2 θf menos 2 vezes menos 10 dá mais 20. Pronto. Quando eu passei ele para cá, deixa eu trazer deixa eu puxar um pouquinho para cá para você acompanhar melhor isso aqui, ó. Vamos puxar lá para o fundão para ter espaço aqui, ó. Para a gente achar a resposta desse resultado, a gente fala o seguinte, ó, que a 3 θf mais 2 θf, isso é igual a 20, tá vendo? Ó, eu passei esse menos para lá, virou mais, ficou 20 mais 240. Desse resultado, 5 θf é igual a 260,
Então, o θF aqui vai ser 260 dividido por 5. Se você pegar 260 e dividir por 5, isso chega em 26 graus Celsius. Então, a temperatura final, perdão, 260 dividido por 5 não dá 26, não, dá 52. Errei aqui. 52 graus Celsius é a divisão de quem? É a divisão de 260 dividido por 5. Então, a temperatura final, vou colocar até aqui, ó, só porque a gente não coube aqui nesse pedacinho final, vai ser a soma 260, se a gente quisesse colocar aqui, ó, 5 θF é igual a 260, aí a temperatura final ia ser 260 dividido por 5. Esse 260 dividido por 5 chega em 52, mas aí você consegue ver isso sem problemas, é só somar os dois e dividir depois por 5, e assim nós chegamos na alternativa letra A aqui, ó, 52 graus Celsius é a temperatura de equilíbrio desse sistema. Então, caso clássico, misturou duas substâncias, soma os calores e a soma tem que dar zero, porque houve uma mistura. O que um recebeu, o outro perdeu, e assim a gente chega na resolução de mais esse exercício. Espero que eu tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui para a gente poder também trocar uma ideia. Valeu, continuamos com exercícios aí sobre trocas de calor e tantos outros que aparecem por aqui.